Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do programa Dirigir Eu Posso. Eu sou o Fabrício, instrutor de trânsito para habilitados. Hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial para a gente falar de um tema muito importante, tá? O tema é insegurança, como lidar com esses sentimentos, tá bom? Então, antes da gente começar o podcast e eu apresentar para vocês a minha convidada de hoje, eu quero que você se inscreva no meu canal, curte, compartilhe e ative as notificações para vocês ficarem aí por dentro dos próximos episódios, tá bom? Então é isso, vamos lá então. O assunto hoje é muito interessante e eu quero chamar aqui para a gente poder começar esse bate-papo muito legal a psicóloga Gabriele Miranda. Ei, Gabriele, tudo bem contigo? Olá, olá Fabrício. É um prazer estar aqui contigo e uma honra a gente compartilhar esse tema que é tão importante. E a gente já faz essa parceria, a gente já conversa sobre esse assunto que é muito interessante para quem quer superar o medo de dirigir, né? Sim, isso aí. Então a gente vai falar muito hoje, gente, sobre insegurança, né, Gabriele? Que a insegurança no trânsito, ela não começa, gente, lá dentro do veículo, tá muito além disso, tá? Então a Gabriele hoje vai poder nos ajudar, explicar pra gente melhor como é lidar com essa situação, com esse sentimento, né? Que tanto prejudica, né, Gabriele, milhões de pessoas aí no Brasil e no mundo porque sofrem com medo de dirigir. E a gente vai poder aqui trocar algumas ideias, poder ajudar quem está em casa, que esse é o principal objetivo do programa Dirigir Eu Posso, tá? Então, peço que você, mais uma vez, compartilhe esse conteúdo, continue divulgando o canal aí, que vai ser bom para todos nós, né, Gabriele? Verdade. E vou me apresentar um pouquinho para as pessoas Isso, saberem por que que eu falo sobre esse assunto. Eu sou beleza. psicóloga há 17 anos, eu trabalho preparando pessoas para situações onde elas serão avaliadas, onde o emocional interfere, onde envolve insegurança, medo, falta de confiança, gera ansiedade, aqueles sintomas que acontecem no corpo, principalmente quando a pessoa está numa situação importante, que é o dirigir, que é o nosso tema aqui principal. Além do dirigir, eu preparo pessoas para outras situações também, para Sim, prova, para concurso, para entrevista de emprego. Quem nunca ficou nervoso numa entrevista de emprego? não é Deu verdade? aquele branco, esqueceu o que ia falar e foi embora e depois falou: "Nossa, devia ter falado aquilo", Sim, ou "eu devia ter comentado tal situação". E aquela pessoa na hora que vai fazer uma prova, que ele estudou, estudou, sabe a matéria e chega na hora, dá o branco. dá o branco, Uhum, esquece as questões, ou fica tenso, ou fica nervoso e não tem aquele rendimento que precisaria. sim, Nós vamos falar sobre isso, por que que acontece, né, por que que esses sintomas acontecem, sim. como que a insegurança ela é um fator crucial para quem vai dirigir ou para quem vai tirar a carteira ou para e quem já tem e está com dificuldade de encarar o trânsito. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho. É isso aí, pessoal, muito bacana. Então, ó, assistem o vídeo até o final, tá bom? Desde já, quero agradecer a Outlet das Capas, que é patrocinadora do programa. Agradecer mais uma vez a Maria e o Luiz aí por estar proporcionando esse programa, né? Me ajudando bastante para poder levar conhecimento, informação e ajudar as pessoas. Então, Gabriel, para a gente começar a conversar, falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante hoje. É o seguinte, o que leva uma pessoa a ficar insegura, Gabriele? O que leva uma pessoa a ficar insegura? Aí, queria que você falasse um Nossa, pouco pra é assim, gente. são vários fatores. Essa Aham, insegurança, ela tá ligado a medos, uhum, e o medo ele tá ligado àquilo que a gente não sabe, sim, aquilo que a gente não sabe como vai acontecer, um conhecimento que a gente não tem, um despreparo ou uma expectativa que às vezes a gente acha que aquela situação vai ser muito mais difícil do que ela realmente é. sim, Vamos colocar um exemplo de uma pessoa que está aprendendo a dirigir, para a gente comparar. isso. Porque aquela pessoa que tem habilitação e deixa a carteira guardada por muito tempo, ela também passa por esse mesmo problema. É, Porque como dirigir é prática e você sabe muito bem disso, a pessoa acaba esquecendo, entre aspas aí, os comandos e ela tem que reaprender novamente para adquirir essa confiança e isso, essa insegurança diminuir, verdade? verdade. Então vamos falar dessa pessoa que está com medo de dirigir, que está com essa dificuldade, que está insegura, independente se está aprendendo ou se já tem habilitação e quer retomar, Sim, certo? uhum, Então essa insegurança, ela pode surgir de uma questão emocional,
que muitas vezes não está ligado ao ato de dirigir, muitas Sim. vezes vem de outros fatores. Às vezes essa pessoa já é insegura em outras áreas Em da outras vida áreas dela. da vida, né, desde do passado, né, desde a infância, da criação também, né, Isso, tudo. da forma como ela foi criada, onde ela estudou, do meio onde ela vive, Sim, como ela se enxerga, como essa pessoa se vê. Isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com as crenças, a como essa pessoa acredita no potencial dela, como que ela lida com crítica, como que ela lida com o olhar do outro. Então, todas essas questões de como a pessoa lida com a frustração, com os nãos, essa questão de insegurança que vem de outras situações, pode impactar, pode aparecer e às vezes até aumentar nesse momento de tensão. Porque como ela cria uma expectativa muito grande de dirigir e o trânsito é difícil, é. e essa pessoa quer superar isso, e às vezes ela tá tão eufórica Fóbica, para superar e quer já ficar livre logo, e ela não quer sentir aquele mal-estar, aqueles sintomas, aquela ansiedade, ela acaba, às vezes, gerando uma insegurança. E até pelos fatores que a gente já sabe que acontece. sim, Que é aquelas frases que não deveriam ser ditas, mas sim. que os familiares, os amigos acabam falando e que prejudica. Se você que está nos ouvindo já ouviu alguma dessas frases, você vai saber do que eu estou falando, porque isso incomoda. É aquele familiar que fala assim: cuidado, você vai atropelar alguém na rua. Olha, É, dirigir não é para qualquer um, não, é muito complicado. sim. Cuidado com o poste. Aquelas Roda brincadeiras dura, né, desagradáveis. Mulher no volante é perigo constante, perigoso. aham. Aquelas frases ruins. Olha, eu acho que você devia existir, isso não é para você. Você já foi reprovada tantas vezes, isso é tão fácil. Olha, eu dirijo há tanto tempo. Nossa, eu passei de primeira. Fulano conseguiu, só você que não. É, só pegar o carro e ir, Só pegar o os carro e habilitados ir. passam muito por isso, só pegar o carro e ir, por que que você tem medo? É só pegar o carro e ir, Gente, e né. não é simples assim. Se essa pessoa que conseguiu dirigir de primeira, ótimo, parabéns para ela. Não quer dizer que ela vai ser um bom motorista depois, Uhum, né? Isso não quer dizer nada. isso, Cada pessoa tem o seu tempo. Então escute isso que eu estou te falando. Cada pessoa tem o seu ritmo. A gente não nasceu sabendo as coisas. Nós temos as nossas dificuldades e as nossas qualidades também. sim, Então cada pessoa tem. Então a gente respeitar esse ritmo. Então essa pessoa que está passando por uma insegurança, que está nesse momento e está nos ouvindo agora, ela, a primeira coisa, ela tem que entender, não se compare com as outras pessoas que está próxima a você, essa pessoa da sua casa que está te falando essas frases, não leve isso em consideração. Por quê? Para ela já é fácil. Porque isso. se para ela já aprendeu, a partir do momento que a gente já aprende, aquilo já se torna fácil. Mas enquanto a gente está superando ainda, a gente não assimilou, não aprendeu, não pegou a prática, vai se tornar um pouco difícil mesmo. Então tenha calma, tenha paciência, respeite o seu limite. E essa pessoa, sabe o que eu falo para os meus clientes lá nos meus atendimentos? Eu falo assim: tem uma técnica boa, simples, mas que costuma funcionar. Costuma Sim, funcionar. aham. Posso dar essa dica? Pode, pode Então dar. tá bom. Para essa pessoa, se for uma pessoa da sua casa, um marido, um irmão, um familiar que está fazendo essa crítica para você, faz uma brincadeirinha com essa pessoa, mas não é para brigar não, tá? Não é para brigar não, é para você fazer uma brincadeira assim. Se ela vier te criticando, falar: aqui, você é roda dura, você não tá sabendo dirigir, eu já sei, eu passei de primeira", lembre de uma coisa que essa pessoa não sabe e fala com ela: "Ah, mas, por exemplo, cozinhar você não sabe? É, Cozinhar é tão fácil, não é? não é Eu tão faço fácil. todo dia. Fazer esse bolo aqui que você gosta que eu faço é tão simples, não é? Vai lá na cozinha e faz. Só fazer. É só fazer". Brinca com essa pessoa, É, devolve, devolve a devolve, brincadeira, né, devolve para ela, pra porque ver o vai que que ela fazer essa vai pessoa refletir. E seguinte, cada pessoa sabe fazer uma coisa. Às vezes essa pessoa que está criticando, ela não sabe o que você sabe. Ela não sabe, ela não tem o conhecimento que você tem. Ela não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, ou vou fazer uma outra atividade. Às vezes uhum, não sabe mexer com celular, com informática. sim, E às vezes essa pessoa está te pedindo toda hora uma dica, está te perguntando, e você não a critica, porque você a respeita. Então, faz essa pessoa pensar. Devolve essa brincadeira para ela. E muito ela vai interessante. começar, talvez funcione, ela vai começar a refletir.
E vai parar. e vai entender e vai Uhum, te respeitar, porque essa pressão, essas críticas atrapalham demais. uhum. E principalmente na época que a pessoa vai pegar o carro, vai sair, Sim. vai fazer as aulas, é a época que é mais cobrada, não é, Essa Fabrício? crítica, ela atrapalha, né, o habilitado a voltar a dirigir, porque para a pessoa que está criticando é uma simples frase, né, Gabriele, uma simples mensagem, mas para quem está ouvindo, para quem está recebendo, é muito pesado, é muito forte, né. Às vezes até um sorriso, uma risada de mau gosto em determinado momento, a pessoa vai receber um impacto muito grande. Então é preciso ter muita cautela, muito cuidado com o que fala, né. Tem pessoas que acham que não nasceu para dirigir, que acha que não é capaz, né, são as pessoas inseguras que têm esses sentimentos, né. Que Uhum. de insegurança, de incapacidade, se acha incompetente para estar na direção, de estar dirigindo aí no trânsito no dia a dia. Mas a gente sabe que com bastante cuidado, com bastante técnica, né, com acompanhamento psicológico se for necessário, ir para um local seguro, tranquilo, começar aos poucos, no ritmo, no tempo da pessoa, ela é capaz sim de voltar a dirigir. Tão bom quanto o familiar que está em casa criticando, não é É, verdade? a crítica é algo que pesa demais. O Uhum. olhar do outro, o olhar das pessoas na rua, Sim, quando a pessoa está ali dirigindo, ela fica preocupada com o que o outro está pensando. sim, E quando alguém me procura, que eu faço esse acompanhamento, e todos os meus atendimentos acontecem de forma online, por chamada de vídeo. Eu tenho clientes tanto aqui em Minas Gerais quanto outros estados. As pessoas que me procuram com essa dificuldade, o que que eu oriento? Tem várias técnicas, tem um acompanhamento que eu faço. Dentro disso, a gente trabalha muito a questão da pessoa trabalhar o emocional, sim, trabalhar o autoconhecimento, que a gente conhece tanto, que as pessoas já ouviram falar, inteligência emocional, sim. que é você ter a habilidade de reconhecer os seus sentimentos, você Sim, saber lidar com os sentimentos, com as críticas, com pessoas difíceis, com o emocional, e você reagir a isso de forma adequada. Inteligência emocional, eu saber que o outro é diferente de mim, sim, que eu não preciso de ser melhor do que ninguém, e que as pessoas podem ter opinião diferente e tá tudo bem, que eu não preciso de saber tudo, está tudo bem, eu ter dúvida de algo, isso não é defeito, isso sim, não é errado, eu posso procurar saber. Se eu tenho dúvida, eu tenho dificuldade ou eu estou com dificuldade de dirigir, eu tenho formas de esclarecer isso. Então eu tenho iniciativa de procurar a informação é isso. e respeitar quem sabe, respeitar o outro e parar de se comparar com as pessoas e nos puxar para baixo. Porque o Sim, problema é quando a pessoa se compara com o outro e achando que ela é pior do que todo mundo. Que todo mundo aprende a dirigir, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem facilidade, só ela que tem a dificuldade. E não é verdade. É sim, disso que nós estamos falando aqui. Todos nós somos inseguros para alguma coisa. sim, realmente. Todos nós somos seguros para alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa, seja de É, altura, seja de ir local, seja de, sei lá, algum contato com algum sim, animal uhum. específico, seja, vamos pensar de quê? Falar em público Falar em é um público, de outro medo. nadar, tem É um medo, e vou te contar, é um dos maiores medos das pessoas, sabia? Além de dirigir, falar em público está entre a lista dos maiores, tá? sim, Porque tem essa questão de você ser observado, você, ser ter seu avaliado. avaliado, e aquela questão: "O que que eles vão me perguntar? O É, que que eles vão falar? O que que eles estão pensando de mim?". E essas coisas têm algo em comum. O medo de altura, o medo do animal, o medo de elevador, eu não vou nem falar de fobia não, tá? sim, Não vou entrar nesse aspecto, uhum, porque a fobia, ela já é um medo exagerado de algo específico que ela te impede de você ir, ela te impede de você tentar. Então, de uma forma sucinta, de uma forma resumida, só para esclarecer, já que eu falei de fobia, uhum, para as pessoas entenderem qual que é a diferença entre o medo normal, que é esse medo que nós estamos falando, é o medo quando você não tem tanta familiaridade com alguma coisa, mas sim, você vai, você tem curiosidade, você encara, aquilo não é tão sofrido. sim, Agora, quando é impactante, quando aquilo te trava, te causa outros problemas e outras dores, e aquilo te impede de você fazer as suas coisas e permanece, e ele começa a tomar uma proporção exagerada, pode ser uma fobia, tá? Só para poder esclarecer essa dúvida. sim, Eu ia falar que os medos, eles têm algo em comum, que é o fato da gente não conhecer, da gente não saber o que é. sim, Por exemplo,
A pessoa, às vezes, que está em casa, que está nos ouvindo agora, ela que não tem, que já tirou a sua carteira e está com ela guardada, que está doida para dirigir, está perdendo a oportunidade de emprego, porque sabe que precisa de ter habilitação, aí ela não concorre àquela vaga, ela não se inscreve, porque a habilitação dela ajudaria ela a ir, como o emprego ela às vezes é longe da casa dela, ela Sim. fala: "Ah, eu não vou concorrer a essa vaga, porque eu não tenho ônibus para ir, eu não consigo me locomover", então ela fica limitada. Aí outra coisa que impede: "Ah, eu teria habilitação, mas se eu tivesse a familiaridade para dirigir, eu não precisaria de depender de tantas pessoas", Sim. certo? Isso seria uma vontade, é a É. dor da pessoa, é o que incomoda. Mas qual que é o medo dela? "Ah, eu não vou procurar o Fabrício não, porque como eu não sei dirigir, eu tô com dificuldade, ele vai me colocar numa avenida O para trânsito. dirigir no primeiro dia". É. Então a pessoa tem uma ideia errada de como é, e logo ela fica com medo por não saber. Por não saber. Então o medo, muitas vezes, ele surge de não saber como vai ser. Paralisa na Você pessoa. está entendendo? Sim. Faz sentido isso? As É. pessoas ficam com um certo receio antes de saber como que é a sua aula, e Sim. depois que sabe, ela te procura e fica mais E fica mais tranquila? tranquila, sim. Justamente acontece, né, na primeira aula, por exemplo, o habilitado ainda está muito seguro, né, pelo fato de estar com esse primeiro contato com o carro, a ansiedade ainda está muito aflorada, e lá para a terceira, quarta aula, o habilitado já começa a ficar mais tranquilo, porque ele já vai vendo que ele vai pegando jeito, vai pegando, habilidade com o carro, costume, domínio, né, com os pedais, ele começa a observar, a sinalizar de formas ordenadas, porque até então, quando você entra dentro do veículo, igual você falou, a pessoa está em casa imaginando que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quer trocar a marcha, pisar no pedal de embreagem, freio, acelerador, motoqueiro, caminhão de um lado, do outro, aquela confusão, né? Então não é bem assim, a gente vai fazer o treinamento de forma ordenada, para você observar com bastante tranquilidade o pedestre, o ciclista, né? Os caminhões de grande porte, que a maioria dos habilitados tem muito medo de caminhões, né? Então a gente vai devagar, o habilitado vai acostumando com esse clima, com esse ritmo, e a insegurança vai diminuindo, e o medo também vai diminuindo. Não necessariamente que o medo precisa de acabar, né, Gabriela? Porque o medo ele nos ajuda a nos proteger, não é isso? Perfeito. É. 2 pontos importantes. Eu vou falar desse momento, me lembra de falar dessa parte que fazer aos poucos, e Uhum. eu vou responder primeiro essa questão do medo. Sim, Certíssimo. O medo, ele é importante para que a pessoa se prepare. O sim. medo, ele nos prepara para algo Que que a gente tem que estar atento, acordado, e você tem que se preparar. Ele te faz ficar alerta. sim, Então o medo, ele fala assim: "Olha, você vai fazer algo que é importante. é. Então, se prepara para você, para esse momento". E ele Uhum. te prepara para agir ou para fugir. O Sim, medo, ele vem também para nos proteger quando a gente está em risco, né. sim. Se a Uhum. gente vai atravessar uma rua sem olhar, se Justamente. você está a pé, por exemplo, se você vai atravessar uma avenida, se você Sim. está dirigindo de carro, o medo te avisa para você colocar o Uhum. cinto de segurança, ele te faz lembrar: "Olha, atravessa esse cruzamento A com curva tá calma, muito essa curva está muito tá muito intensa, intensa, vamos reduzir a vai velocidade. devagar". É, Isso mesmo, ele te mostra o perigo real e ele sim, te prepara. Então ele sim, faz parte da nossa vida. Se a gente não tivesse medo de nada, a gente se colocaria, né, nós arriscaríamos a nossa vida, a nossa segurança de forma inusitada e até justamente. irresponsável. É o que acontece com muitos condutores que são irresponsáveis, que às vezes dirigem alcoolizados, com excesso de velocidade. Ele pode ter certeza, a área do medo dele foi às vezes até influenciada por alguma coisa, principalmente se ele bebeu. Bebidas Sim. alcoólicas, isso já é provado cientificamente, tá? Uhum. Que isso aciona a parte do cérebro que é responsável pelo medo. Então, de fato, essa pessoa está com menos medo. Logo, ele acha que ele está com mais Aqui coragem. dá mais Na coragem. verdade, não. Na verdade, diminuiu o bom senso, Sim, diminuiu o limite dele e ele arrisca de uma forma exagerada. Sobre esse ponto, antes que eu esqueça, esse ponto de falar, de que você citou que é muito importante de fazer devagar, gente, isso é uma das principais técnicas para você que está com medo, que está inseguro, que está
precisando É, aprender a resgatar essa confiança em você mesmo, de pegar o veículo com calma. É esse ponto que eu quero falar. Você tem que encarar o seu medo aos poucos. Essa é a melhor técnica de técnica você superar um medo de alguma coisa. Eu citei alguns medos aqui. sim, aos poucos, Falei né. medo de elevador, falei medo de falar em público, Isso. falei medo de nadar, tem gente que tem, Sim, né. Vamos pegar o medo de dirigir e o medo de falar em público, que esse é bem marcante, tá, que sim, são um dos principais medos da população de uma forma geral. sim, Para falar em público, se a pessoa está com medo, ela tem que aprender técnica, sim. ela tem que aprender o que dizer, como falar, para quem que ela vai falar, então ela tem que treinar. Treinar aos poucos, né. Ela tem que treinar, e aos poucos. Não adianta uma pessoa que não tem isso, não fez essa preparação, coloca ela na frente de uma plateia de 100, 200 pessoas, empurra essa pessoa e fala: "Vai, agora você fala". É, não vai Não, resolver. não vai É capaz da resolver. pessoa passar mal, dar um treco, né, como a gente fala na Exatamente. linguagem popular. Vai pa perigoso ela É, travar mais, aí sim gerar uma fobia, aumentar ainda mais essa insegurança e esse medo, porque ela pode bloquear. tá Aí vendo? sim. E isso é importante. Olha, o pessoal que não está nos assistindo nesse momento, acontece isso muito, Gabriele, com as pessoas de casa, que às vezes, pega o habilitado, né, o companheiro ou a companheira, Excelente. né, o pai ou a mãe que já é habilitado, pega o recém-habilitado e leva ele já coloca ele no trânsito, já quer que ele faz um controle de embreagem ali, se precisar, já quer que ele faz uma conversão correta, né, sinaliza, observa, aí acontece o quê? O carro desliga, apaga, com a pessoa numa avenida movimentada e a pessoa vai gerar aquela tensão em cima daquele fato ali na hora e pode, vir sofrer um trauma, né, e ficar bloqueado aí para muitos, muitos, muitos anos, né. Sendo que Exatamente. poderia ter começado lentamente, com calma, no final de semana, um domingo ou um sábado, com mais calma, que o trânsito tá mais tranquilo. E aos poucos, no outro final de semana de novo, no domingo novamente, e assim vai indo aos pouquinhos, até ela, adquirir essa segurança, né, que a gente tá falando aqui tanto, essa segurança emocional e ter mais habilidade também com o veículo, né. E Primeiro é por devagar. isso que as suas aulas funcionam, porque Sim, você tem a preparação para isso, o ambiente propício, a ferramenta necessária que é seu carro ou o carro sim, da pessoa com né, o seu carro com sim. pedal, que nesse Uhum. primeiro momento a pessoa precisa disso. Você vem falando muito disso nos seus vídeos para Sim. esclarecer para a pessoa que ela vai fazer uma aula com segurança. Uhum. Você respeita o tempo de aprendizado da pessoa, você ensina as técnicas corretas e Sim, respeito emocional. sim, E por isso que funciona. Por isso que eu comparei com essa questão do dirigir, do falar em público, para vocês terem sim, uma noção. Porque se a pessoa que quer aprender a falar, ela precisa de treinar, precisa de técnica e ir com calma, ela vai treinar em casa, no espelho, ela vai aprender a falar, gesticular de forma correta, entender que tem técnica e respeitar o momento dela. sim, Saber qual a alimentação. Para dirigir é a mesma coisa. Ela tem que entender qual que é a alimentação dela. Às vezes ela está com medo porque a dificuldade dela é específica, sim. né. Às vezes a dificuldade dela é com o pedal ou com a marcha e É. ela não está claro para essa pessoa como fazer aquele movimento. Sim, Você vai conseguir captar isso, porque é seu trabalho e sim, você está preparado. Ou a pessoa que está na casa, que é o familiar, que é o namorado, a esposa, enfim, o amigo, a sim, pessoa que quer ajudar, não tem essa mesma visão que você. sim. E na pressa e com a boa vontade, no intuito que essa pessoa tem de ensinar logo e na cabeça dela De tá querer tudo resultado, né. automático, Uhum. porque já tá automático. Porque depois que a pessoa já dirige há muito tempo, isso já fica automático. Para ela ensinar o passo a passo é muito mais difícil. E é arriscado a pessoa que está em casa É arriscado. treinar com o familiar e gerar mais bloqueio. Mais bloqueio. Não, justamente. Bacana demais, viu, Gabriele. Então, olha, antes eu quero fazer uma próxima pergunta aqui de uma habilitada. Quero agradecer mais uma vez a Outlet das Capas, que está nos ajudando, no podcast, tá. Obrigado, a empresa Outlet das Capas. E a próxima pergunta, Gabriela, é o seguinte: como que é a mente de uma pessoa insegura? O que que uma pessoa insegura pensa Hum. tanto, né, quando tá em casa, quando tá no sofá em casa, que tá, vou falar no meu caso, né, se preparando para a próxima aula. Acontece muito nas primeiras aulas o habilitado está muito ansioso. Então como que é a mente de uma pessoa insegura? O que que ele pensa? Olha, assim, a mente em si
o que vai mudar é o pensamento. Sim, Tá? É a forma de enxergar, é a forma de enxergar aquele mesmo problema. Para uma pessoa que está segura, para uma pessoa que não está tendo aquela dificuldade, ele vai fazer esse para casa, que eu acabei de falar. Ele vai se preparar, ele vai pensar o que que eu tenho que fazer para sim. poder realizar essa aula bem feita. O que que eu Uhum. preciso de fazer para eu adquirir essa segurança no trânsito? Vou procurar o instrutor Fabrício, Sim, eu vou assistir aula no YouTube, eu vou assistir aula aqui no Instagram dele, ele já vai pensar na solução, sim, vamos dizer assim. E a justamente. pessoa que está insegura, o que que ela começa a pensar? Ela começa a se autossabotar sem perceber, Sim. tá? Sem perceber. Isso está no inconsciente. Ela começa a repetir as frases para elas, aquela que ela já ouviu antes, Uhum. que ficou no passado, que ficou guardada, que Realmente. você não consegue, você não é capaz, você não dá conta, e ela começa a repetir isso para ela. E sabe o que é o pior? Essa pessoa começa a acreditar. Então, essa pessoa começa a acreditar que o problema dela de dirigir, que é desse tamanho, ele começa a ficar desse. Ela começa a criar situações na cabeça dela que nem sempre vão acontecer. Sim, E aí eu faço uma brincadeira nos meus atendimentos que eu falo que tem 2 frases, que é o "Ai meu Deus" e o "I see". sei. Você já conhece. É assim: É, "Ai meu Deus, se no dia que eu for dirigir começar a chover? é, E se um cachorro entrar na frente do carro? E se é. o carro morrer? E se uma árvore cair? E se um galho de árvore cair? E É, se eu não conseguir parar o carro? E se o carro voltar para trás?", sim, né. Que ele está numa ladeira, está começando a subir, e se eu não conseguir parar o carro? é. "Ai meu Deus, e se eu não der conta? Ai meu Deus, eu estou com dificuldade", e começa isso na cabeça. Uhum. As dificuldades podem ser verdadeiras, pode até Sim. ser. Pode ser que Que realmente tenha o realmente tem o risco risco. de cair um galho de árvore, de um É. cachorro passar na frente do carro, Uhum. mas se essa pessoa se preparar, se ela fizer, tudo como a gente está falando, fizer o passo a passo, com tranquilidade, e ela aprender que esses problemas podem vir a acontecer, não quer dizer que vai acontecer. E Sim, se ela aprende a evitar, e a prevenir e a corrigir, aí ela fica mais tranquila, porque ela vai entender é. o como fazer. Como fazer. Caso eu precise de frear o veículo, porque um animal, um cachorro atravessou a rua, o que ela vai fazer É. para frear o O veículo que com vai o que vai segurança? acontecer, né, o que que vai O acontecer no que vai momento, acontecer? da Porque freagem. ela começar a pensar nisso, que tem a ver com o que eu falei antes, do não saber, que é a Sim, falta de conhecimento, por ela ainda não saber como agir em situações de risco, ela começa a criar situações na cabeça dela e gera mais medo. E sim. lembra que o medo que a gente falou que ele é para nos proteger? É, Então ela acionou, é uma reação instintiva desse medo, dos medos reais que nós falamos, que está sim. o medo do trânsito, Uhum. pode acontecer dela precisar de parar o carro bruscamente, mas se ela entender qual que é o pensamento que ela tem que ter, esses problemas são problemas normais do trânsito, o trânsito vai acontecer várias situações, mas se eu estiver preparada, eu vou saber como agir. Sim, A gente se prepara é para isso, é para saber reagir e agir de forma tranquila, e eu não me afobar. certo. Eu posso até assustar na hora que isso faz parte. Se eu Sim, precisei de parar o carro bruscamente, eu paro o carro, assusto, mas eu não perco o controle do veículo sim, e eu não me afobo e não desespero. É esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Aprender a trabalhar o emocional, a insegurança, o autoconhecimento, trabalhar sim, essas questões, aprender a técnica, que sim. você ensina isso muito bem, para Uhum. que a pessoa entenda. Bom, eu já estou me preparando. E qual que é o pensamento que a pessoa tem que ter? Eu vou me preparar, eu vou aprender tudo isso, eu vou saber lidar, Precisa, né. eu vou fazer a aula ainda, eu vou ter esse conhecimento, eu vou dar conta sim, eu não nasci sabendo. É, Essa dificuldade que estou tendo agora, porque eu ainda não peguei a prática, é. e a prática é aos poucos, como a gente está falando, e vou repetir isso. A Uhum. pessoa pode e deve ter familiaridade com o veículo, como você já faz isso nas aulas, ela tem Sim, em casa também, ela pode entrar dentro do carro, com o carro parado, sem sair no trânsito, sim. ficar dentro do veículo. Sabe para quê?
Eu vou Pode falar para quem não mentalizar. sabe. Aham. Pode falar, pode falar. Ele pode entrar no veículo e mentalizar, né, que tá dirigindo, e acostumando, né, com o clima, com o veículo. Isso, exatamente, porque o cérebro ele trabalha com a memória. Isso. E nós temos a nossa memória emocional, que Sim. tem a ver com esse sentimento que nós estamos falando, que é da insegurança. Se você já entrou no veículo, se sentiu inseguro ou insegura várias vezes, vai ficar isso registrado. Uhum, Aí vai acionar esse gatilho do medo, vai acionar essas reações do perigo. uhum. Toda vez que você estiver no volante, o seu cérebro ele já registrou que é perigoso. Que é perigoso, e você reforçou isso, porque se você fica repetindo, então a mente de uma pessoa insegura é ficar reforçando e repetindo: isso é perigoso, você não vai dar conta, olha o trânsito, você vai bater, pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá". Sim, Se ela ficar repetindo, repetindo isso, a gente não foca na solução. sim. A gente está dando o quê? Mais força para o medo. Para o medo, tá alimentando o medo ainda Nós mais. estamos alimentando mais ainda esse medo, essa insegurança e essa pessoa vai evitar estar naquele ambiente. Então, a Justamente. forma de solucionar é tudo isso que nós falamos agora: Sim, fazer a aula, ver vídeos, a pessoa sim, entender, respeitar o seu emocional, trabalhar o seu sentimento, sim, trabalhar se precisar, buscar ajuda com um profissional, seja psicólogo, ou profissional que cuide dessa área, como eu sou e faço esse tipo de trabalho para preparar o seu emocional, entender o que te atrapalha, o que te leva a ficar com medo, bacana. desbloquear isso de uma forma tranquila, com essas dicas que nós estamos fazendo. Sim, Já dei várias aqui, e uma dessas importantes é para você entrar no carro, para você ter familiaridade, porque você vai registrar no seu cérebro uma nova memória, sim. que aquele ambiente é tranquilo, que aquilo você já tem familiaridade, que você vai dar aquela namorada com o carro. É isso aí. Eu falo Pode que é até namorar. lavar o carro no final de semana É, para namorar o sair. carro, porque Sim, você precisa de saber aonde está o botão de alerta, aonde está o é, painel aqui, para que tá essa luzinha, aonde que liga o o farol. limpador de É muita para-brisa. Sim, informação, é muita coisa. Se você tem familiaridade com aquele ambiente, você já vai criando um registro positivo e é menos uma preocupação que você vai ter na hora de dirigir. sim. Se deixar para descobrir o que Tudo no trânsito, tudo no painel na hora de dirigir, é muita informação, até não para é, abrir o vidro, Fabrício? né, tá na hora de abrir o vidro ali, se o habilitado não treinar antes, Verdade. para abrir o vidro ali, nas portas ali, ele pode ir no trânsito lá, ele fica nervoso, ansioso e fica lá. Coisas Coisas simples simples que podem podem. atrapalhar, porque é É, muita informação. sim, Por isso que o passo a passo que você falou antes, eu estou reforçando isso, é importante. é, A gente treinar esse passo a passo para criar essa familiaridade, para isso, ser menos uma preocupação é. e a gente se preocupar com o quê? Com aprender a técnica do dirigir, preocupar com o trânsito e Uhum. cuidar desse emocional na hora que for encarar o trânsito aos poucos. Justamente. Então, pessoal, olha, o que a Gabriela acabou de falar, resumindo para vocês, é o seguinte: olha, parem de alimentar o medo, de alimentar a ansiedade, né, Gabriela? Essa preocupação intensa. O que que você pode fazer para parar de alimentar o medo? Nas minhas aulas, Gabriela, eu costumo, sabe, às vezes, ligar uma música tranquila para o habilitado e esparecendo um pouco, tirando o foco dele do nervosismo, da ansiedade. Liga uma música, né, aumenta um pouco o volume, conversa outros assuntos que vai deixar o habilitado mais tranquilo. E não fica só naquela pressão do trânsito, sabe? Vendo lá aquele caminhão gigante, o ônibus passando do seu lado o tempo todo, o trânsito muito movimentado. Então, ó, fecha os vidros do carro, liga uma música baixinha ali para você ir se acalmando. E começa, quando vier os pensamentos sabotadores, começa a pensar outros assuntos. Né? Essa dica vale também para quem está ajudando o habilitado. Porque depois que finaliza o treinamento, Gabriel, o habilitado ele já está assim, preparado para dirigir, certo? Mas ele ainda fica inseguro ainda porque ele precisa da validação do outro, né? Às vezes está lá o companheiro do lado, a companheira, né? O pai, a mãe do lado. Então ele ainda precisa de provar para a pessoa que o treinamento que ele fez deu certo, que ele já sabe dirigir. Então, olha, mantenha a calma, a tranquilidade, tire o foco da ansiedade. Quem está querendo, igual eu falei, né? O pessoal que está do lado do carona, que quer ajudar, desfoque um pouco a pessoa. Se ela errou a troca de marcha uma vez, já não fala, né, o Gabriel? Às vezes o pessoal critica na primeira falha que o habilitado tem, a pessoa do lado já começa a criticar. Espera um pouco, respira, deixa a pessoa se acalmar, que depois de uns 5 minutos, 10 minutos, o habilitado vai dirigir de forma correta, sem ter uma falha. Porque acontece muito comigo isso durante as aulas. Quando o habilitado ele falha uma vez, ele fica um pouco ansioso e falha de novo.
Dependendo do que a gente fala dentro do carro, o habilitado ele vai ficar mais ansioso, vai continuar errando, ou se você esperar um pouco, ele automaticamente ele vai corrigindo e vai acertar. Ele começa a acertar, quando for lá para os 15 minutos de aula, 20 minutos, ele já está mais tranquilo e já está apto a desenvolver o veículo. Então, é muito importante o papel de quem está dentro de casa, né, a influência da família, o apoio é muito interessante, é muito importante para que o habilitado volte a dirigir com segurança, porque o trânsito aí, gente, vou falar para vocês, viu, Gabriel, não tá fácil não. Se preparem bastante, viu, gente, não vá para a rodovia aí sem fazer um treinamento com bastante, eficiência, né, com bastante cuidado, porque o trânsito não é brincadeira, o trânsito ele destrói vidas. É verdade, e pelo desrespeito das outras pessoas, Uhum. o condutor ele pode, estar seguindo as normas, fazendo com tranquilidade, mas os outros motoristas imprudentes acabam mexendo Uhum. com o emocional de quem está ali Acaba dirigindo. acaba Ele mexendo. ele fecha, é imprudente, nos coloca em risco. Isso acontece comigo, eu já dirijo há mais de 20 anos, Sim. eu tirei minha habilitação no interior, depois eu mudei para Belo Horizonte, já moro aqui há Uhum. muitos anos, desde a época que eu vim fazer faculdade de psicologia. Eu tive que Sim, reaprender a dirigir, eu não sabia que naquela época tinha instrutores para habilitados, senão eu tinha procurado. sim. Eu passei um aperto danado, porque eu tive que reaprender. Dirigir em Entrar no capital, ritmo da cidade grande, não é sim, não fácil. é fácil. Entrar nesse ritmo. E É. foi aos poucos. Essa técnica que eu estou ensinando aqui, eu já apliquei em mim mesma, e eu não trabalhava com isso, eu Sim, estava começando a faculdade de psicologia, mas eu já aprendi e por instrução de outras pessoas que foram, muito sensatas, me falaram: "Olha, vai aos poucos, você já sabe, você já conhece um pouco", que eu conheci um pouquinho só, do sim. trânsito de Belo Horizonte, você não conhece tudo. Vá no caminho que você tem mais familiaridade, que você já conhece. Qual Isso. era? Supermercado, ou no meu bairro, e ir para a faculdade. Então Uhum. eu comecei a pegar o veículo fazendo esses trajetos, fazendo compra, lugares mais tranquilos, comecei a andar final de semana, aí dia Sim, de semana eu ia para aula, eu não tentava fugir do momento onde que o trânsito estava mais intenso, certo. comecei a fazer esse trajeto. Centro de Belo Horizonte, que nós moramos aqui em BH, né, centro de Belo Horizonte eu só fui encarar muito tempo depois. Só que eu fiz uma coisa, que eu expliquei aqui para você já. Uhum. Na época não tinha GPS, gente. Na época não É, já tinha era bem na época não complicado. tinha, porque Tinha eu estou que falando de 20 anos atrás. Eu estudei, literalmente, as ruas, sim. onde eu ia passar, qual que era o trajeto, onde que Aham. eu ia, qual que era a avenida principal, se eu errasse, qual caminho que eu ia fazer. E o que que eu estava fazendo? Me preparando. E o que que eu estava fazendo? Aumentando o meu conhecimento. Vocês lembram que eu falei antes? O conhecimento é que faz a gente ficar seguro. Então eu fiquei segura por saber o que que eu ia fazer no centro, porque eu já sabia onde eu ia passar. E se eu me perdesse? Eu pensei, e se É. eu me perder? Lembra do "se"? E se eu me E sim, perdesse? Eu parava o carro, eu abaixava o vidro e perguntava perguntava. E eu não perguntava uma vez só não, para ter certeza eu perguntava para 3, várias para vezes. 3, porque as É. pessoas aqui em Minas adoram ajudar. E tem uns que Aham. ensinam mesmo sem saber, ele ensina o caminho É errado. logo ali, né. Ele fala: "É logo ali", ele fala, mesmo sem saber, ele quer te É. ajudar. Se você que é de outro estado, não conhece Sim, Minas, a gente é muito solícito. isso Às vezes a mesmo, pessoa dá dica errada só para ajudar. só para ajudar. Enfim, mas é verdade. Eu perguntava para 3 pessoas e falava assim: "Se eu errar, para. Se errar, para. Errei o caminho? Para, não continua não, porque depois você piora". Eu parava para informar e para dar esse tempo que você falou também, eu raciocinar, me acalmar, pensar o que que eu ia fazer para consertar. Para consertar. O carro, apagou, passei marcha errada, a mesma coisa. O que que foi que aconteceu aqui? Uhum. Para e Né, pensa, né. para e pensa, o que que eu fiz de errado? Então Uhum. avalia, então é ter essa calma de não fazer um afobamento, isso é É muito muito importante, importante. sim. Muito bom, Gabriele. Então é o seguinte, olha, tem um assunto também que é muito interessante, que acontece muito, eu percebo muito aí durante as aulas, a questão da insegurança também no âmbito familiar, né, como um todo. Porque essa parte prática a gente está falando bastante, o pessoal também já acompanha aí meu Instagram,
E as aulas também estão aí para isso, né, que as aulas práticas te dão ali um norte mesmo do que você deve fazer no trânsito, né, você prepara bastante. Agora, o fator emocional, a insegurança emocional, essa validação do outro, que às vezes a maioria dos habilitados precisam dessa aprovação. Aí vamos falar agora, do casal, né, quem vive junto, um casal, às vezes ele não apoia tanto o habilitado a voltar a dirigir. O habilitado ele precisa de ter essa mudança de comportamento na vida dele pessoal, né. Inicialmente, começar a tomar pequenas atitudes dentro de casa mesmo, porque isso vai refletir dentro do veículo depois. Atitude de comprar uma roupa, de fazer uma compra, de ir na casa de um parente passear, né. Então, tomar essas pequenas atitudes no dia a dia, vai fazer com que ele, dentro do veículo, ele tenha também essas decisões rápidas e importantes no trânsito, né. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa insegurança que a maioria das pessoas, né, eu tô falando agora de pessoas que vivem juntas mesmo, né, que pode, ajudar ou pode atrapalhar de alguma forma a vida desse condutor. Isso acontece muito. Infelizmente, né, nem Uhum, sempre a pessoa que está querendo, dirigir, vamos pegar um exemplo da mulher que quer uhum, recuperar aí a sua habilidade para dirigir isso. e o marido já tem a sua habilitação, fica Uhum, cobrando, pressiona, não incentiva, né, nesse isso. caso. Uhum, E às vezes ele que às vezes está até investindo financeiramente também, uhum. ainda tem mais essa pressão financeira, às vezes a Sim. mulher não está trabalhando, ou o marido está dando esse apoio financeiro, e tem mais essa cobrança: "Olha, já estou pagando. Agora é com Olha, você. tá ficando caro. Olha Uhum, aí, que dia que você vai conseguir? Que dia que você vai fazer?". Tem uhum. toda uma pressão. É. E como a gente falou, às vezes a intenção é muito boa. A intenção do marido ajudar é de resolver o problema. É, E mudar a cabeça do outro, muitas vezes a gente não consegue. Na sim, verdade, a gente não consegue mudar a cabeça do outro. sim, Isso não tem como. Mas o que que a gente pode fazer? A gente pode incentivar, orientar, dar exemplos, conversar, né, sim. trocar uma ideia, se abrir ali, criar um espaço de diálogo com o marido e falar: "Olha, dessa forma como você está me falando, não está me ajudando. Uhum. Olha, se você quer me incentivar, aí você que está em casa aí, você vê a maneira que você vai Vai falar, né. falar. Aham. Eu só estou dando sugestão, você que conhece seu marido, escolha o melhor momento, a melhor Sim. fala, o melhor jeito. Mas deixe claro para ele o seguinte, que ter o apoio dele é importante. Só que nem tudo você precisa dizer para essa pessoa. Se ele não te compreende e ele não te entende ou ele não te incentiva tanto como você gostaria, eu não estou dizendo para você mentir, mas eu estou dizendo que você não precisa de compartilhar com ele, se abrir com uma pessoa que não vai te incentivar. Tem Às vezes uma você tem uma irmã, você tem uma uhum. amiga, uma outra pessoa que vai te ouvir. A E às vezes com independência. ele, você vai falar o essencial. Com Uhum. ele você vai falar o essencial que precisa. Precisa de trabalhar essa independência emocional, né, Gabriela? Exato, Não ser tão dependente emocional do outro, né? exato, é esse ponto que eu queria tocar, porque às vezes você tá tão acostumada e o outro falar: "Vai, concordo, Uhum. é isso mesmo, tá É. bem assim", para tudo que você vai fazer, você tem que comunicar ao seu companheiro, aí eu tô aqui para te falar e o Fabrício também tá tocando nesse ponto, nem Uhum. tudo você tem que pedir permissão, nem tudo você tem que ouvir a opinião do outro. Escute Justamente. bem o que eu estou falando, não Uhum. estou dizendo para ninguém mentir, estou dizendo vou pegar exemplos práticos para falar Sim. fácil. Às vezes você tem que fazer algo simples do dia a dia. E a pessoa que tem dependência emocional, ela pede permissão e fica dividindo tudo de Sim. forma Comprar uma roupa, por exagerada. exemplo, você pode dar um Comprar uma exemplo. roupa, Eu quero comprar né? uma roupa nova para ir numa determinada festa, por exemplo. Se a pessoa não tiver uma independência emocional, ela vai pedir a validação do outro. "Será que eu compro essa roupa nova para ir na festa, fulano? Ou será que eu não compro?" Isso, esse exemplo ficou Entendeu? muito bom. Aí pede permissão para comprar roupa, pergunta se Sim, tá bom, aí se vai fazer um curso, pergunta o que que a pessoa acha, às sim. vezes vai no supermercado, "Aqui, eu tô indo no supermercado, tá? Pode ir?". É É. quase um pode ir, porque a dependência é tão É grande tão que a pessoa grande. fica acostumada, tudo que ela vai fazer, ela tem que validar com o outro, como você mesmo falou. Sim. Ela tem que certificar que a opinião dela tá isso. "Aqui, eu vou comprar isso aqui, o que que você acha? É. Olha, eu vou comprar esse livro aqui que eu gostei". Às vezes Aham. é ela que gostou, é ela que quer, ela tá perguntando pro marido o que que ele Justamente. acha. "Aqui, eu vou fazer aula pra dirigir". Que Quem que você vai acha? dirigir? É. Quem vai dirigir é você.
Você que vai estar no carro, é você que Sim, vai resolver suas coisas. Ele isso. pode dar a opinião, É claro, uhum, claro, mas não tem que ficar pedindo permissão para tudo. sim, E a mulher tem que aprender, eu falo mulher porque isso é mais comum nas mulheres, sim, uhum. ter essa dependência emocional, seja de marido, seja de É, pai, de mãe, de é. ficar, Sempre pedindo, necessitando de uma aprovação, de uma né. aprovação do outro. Então Sim, passe a ter mais iniciativa, isso aí. passe a fazer as coisas que você acreditar que é importante, que você quer fazer, e sem contar, e conta depois que você está fazendo, conta que você fez. "Aqui, comprei esse livro, tô adorando, você quer ver?". É isso aí. Pronto, você já comprou. É, Vestiu uma roupa, mostra para ele depois. "Aqui, você gostou dessa roupa?". Você pode até perguntar: sim. "Nossa, estou adorando", mas compre porque você gostou, porque é importante para você. Faça aquele curso que é importante para você. Porque você Faça a aula que é importante para você, não é para o outro, para você. e o que que tem a ver tudo isso no trânsito? Decisão, tomada de decisão Isso. em tempo hábil, né, porque o trânsito você tem que tomar atitude de decisão, assim, rápido, né, sinalizou, observou e foi. Então, assim, às vezes eu tô dando aula, Gabriela, assim, já chega lá na 8ª aula, 7ª aula, às vezes o habilitado, fica perdido, ele sinaliza, ele olha no retrovisor, ele vê que não tem ninguém lá, que dá para ele entrar, né, para mudar de faixa, e ele não vai. Enquanto ele me pergunta: "Ô Fabrício, e aí, posso mudar de faixa?" Aí eu falo: "Olha no retrovisor, tá vindo algum veículo lá?" "Não, não tá vindo, então pode ir." Então, ou seja, já era para ele estar dando certo e já fazendo, tomando essas atitudes, né, essas pequenas decisões. E quem já fez aula comigo sabe que eu falo muito, toco muito nesse assunto, porque quem tá dentro de casa não sabe o que tá acontecendo na rua, né, não conhece o trânsito, não conhece o emocional, da pessoa em um momento de pressão. Então, essas tomadas de decisões, atitudes, ela serve para tudo na vida, né, Gabriela? Em todos os momentos. Dirigir, gente, é muito mais do que só dirigir um veículo. É você tomar a direção da sua vida na sua mão. Não deixar que ninguém te interfire, né? Porque na hora que os boletos chegam para pagar, é só você que vai assumir. Não é verdade? É Quem mesmo. tá lá te criticando, te julgando, falando de você dentro de casa, né? Não tá te apoiando em nada, não vai te ajudar na hora que o Nós boleto estamos chegar, falando não. das pessoas na rua, a É, preocupação que quem está conduzindo veículo está preocupado com outro motorista, está preocupado com justamente. outro condutor. Essas outras pessoas que estão na rua não sabe o trabalho que você teve, não sabe o É. esforço que você fez para estar ali, Uhum. não sabe da sua vida. Então Sim, você que tem que ter a responsabilidade e a autorresponsabilidade de cuidar de si. E isso. esse ponto é importantíssimo que você falou. Vou só reforçar: ter iniciativa, tanto no trânsito quanto em Isso. casa. E a gente Uhum. pratica isso aí no dia a dia, é com o filho, é com o irmão, É, é desde pequeno. são coisas Essas simples, coisas a né. gente já vem fazendo ao longo da nossa vida. Se a Uhum. pessoa não aprendeu, não teve esse estímulo em casa, os pais não incentivaram a pessoa a tomar as decisões com a própria vida, gente, está em tempo. É, Tá em tempo, então acalme o coração de vocês. Se você tá vendo esse vídeo, você se identificou: "Nossa, Gabriele, eu acho que eu tô precisando de melhorar isso aí. Eu tô precisando de aprender a ter mais autonomia, mais atitude. segurança, mais atitude, uma tomada de decisão com mais tranquilidade, com mais segurança naquilo que eu quero fazer para minha vida, no trabalho, no trânsito, nas relações, nas coisas". Se você identificou, quer melhorar isso, pode me procurar. A gente tá falando tanto de preocupação, que eu vou te ajudar, tá. Eu faço atendimento online, como eu disse, vou deixar os contatos, Fabrício tem, pode Sim. procurar o Fabrício, ele passa os meus contatos, o Uhum. meu Instagram também, a gente conversa e a gente vai fazer esse trabalho juntos para trabalhar o seu autoconhecimento, você aprender a lidar com esse emocional de uma forma tranquila e perceber que os resultados vão acontecer no trânsito, em casa, no No trabalho, com a geral. família, no Uhum. geral. Você vai ter mais qualidade de vida, mais leveza para lidar com Sim. as pressões, com as cobranças, tanto no trânsito, no trabalho, em casa e na família. Então, desenvolver o autoconhecimento, você trabalhar as suas emoções, Se conhecer. se conhecer, É. aprender a lidar com esse emocional é fundamental. É fundamental, porque na hora que vem assim, na vida como um todo, gente, assim como o trânsito tem os momentos de pressão, a vida nossa também, né, é uma luta diária, a gente passa por muitas provações, a gente precisa de estar com o emocional preparado, né. Na hora que acontecer alguma situação adversa que você não tá que te tira da zona de conforto, você tem que estar com o seu emocional preparado,
né, no trânsito. Eu, por exemplo, a gente está num período chuvoso, peguei muito trânsito com chuva nesse mês de janeiro e fevereiro. Então, eu fiquei imaginando, nossa, um habilitado aqui num temporal desse, que não está com o emocional preparado, ele pode se destabilizar, né, e perder o controle da direção muito fácil. Então, procure manter essa segurança, né, ficar com o emocional bem forte, fortalecer no trânsito, na vida como um todo, não deixar com que as pessoas fiquem te monitorando o tempo inteiro, tomando decisões para você. Mude a sua vida num todo, o perfil comportamental num todo, e que vai refletir dentro do trânsito e você vai voltar a dirigir com muita mais tranquilidade, beleza? Então, pessoal, quero falar para vocês que a Gabriele, ela é coautora de um livro muito legal, chama Mentes em Perigo, e ela tá com um livro aqui, ó, quero mostrar para vocês aí, mostra o pessoal aí, Gabriele, Mentes em Perigo. Esse aqui. É um livro sensacional, a Gabriele conta um pouco da vida dela, né? Isso. Eu fui coautora, fiz com outros profissionais, eu escrevi o terceiro capítulo, onde eu falo sobre a autoestima. Desperte o poder que há dentro de você, pare e olhe e escute. Qual que é a importância da gente cuidar do nosso autoconhecimento, da gente fortalecer a nossa confiança, a nossa segurança na gente mesmo, nas nossas emoções, para a vida. Para dirigir, para conquistar um trabalho, na carreira, como que a autoestima ela é importante para a gente saber do nosso potencial, para a gente reconhecer as nossas qualidades e a gente encarar os desafios e as dificuldades com mais tranquilidade. Ver que é possível a gente superar esses obstáculos. Então, Mentes em Perigo, se alguém quiser adquirir, só fazer contato comigo. É isso aí, pessoal. Então, Gabriel, estamos chegando aí ao final de mais um podcast. Quero te agradecer, tá? Muito obrigado pela presença. Espero, gente, que esse conteúdo vai ajudar você aí que está do outro lado, ouvindo a gente, tá? Tá sendo feito com muito carinho. Muito obrigado, viu, Gabriel? Deixa o seu Instagram pro pessoal te seguir, Ótimo. né? Quero agradecer a todos que nos ouviram. Espero que esse conteúdo tenha agregado a você. Se fez sentido, faça contato comigo. Se chama Conquiste a CNH. Conquiste a CNH para ajudar você que vai tirar sua habilitação e também aquela pessoa que tem habilitação e está com dificuldade para dirigir. Tá certo? E você pode colocar Gabriele Miranda ou Gabriele Psicóloga e você acha também todos os meus Instagrams. Muito obrigada a todos e um abraço. Foi ótimo estar aqui com você. É isso aí, muito obrigado, viu, Gabriele? Quero agradecer aqui mais uma vez a Outlet das Capas, mandar um abraço para Mari e para o Luiz, muito obrigado pelo apoio de sempre, tá? Então, Gabriele, até os próximos episódios, né? Obrigada, Fabrício, e pode me convidar que eu volto, viu? Bacana, viu? É Ó, e ótimo estar com quem você. tiver interesse em fazer o treinamento para habilitados, né, Gabriele? E ter o acompanhamento da Gabriele também, viu, gente? A gente tem uma parceria muito legal. Vocês podem entrar em contato comigo ou com a Gabriele, que a gente vai unir o útil ao agradável, né? Isso O mesmo, treinamento para habilitados e a terapia aqui, um apoio psicológico para você poder voltar a dirigir com segurança. isso mesmo. Pode contar comigo aí, gente. Então, Obrigada, Fabrício, obrigada a vocês. valeu, gente. Até mais.